Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar, o podcast que é a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você conhecer pessoas que têm a sua carreira sempre à frente. E hoje eu estou aqui com uma convidada mega especial, já faz tempo que eu queria trazer ela aqui. E a nossa convidada, ela vem da área de RH, mas com uma jornada muito linda e muito consistente dentro da área da saúde, que é a novidade que nós temos por aqui, inclusive, Gisela. Psicóloga, mestre em gestão de cooperativas e há 17 anos na Unimed Curitiba, ela vem transformando a forma como se cuida de quem cuida. Adorei essa. Seja com jovens, programas de jovens aprendizes, gestores sêniores ou de integração, ela lidera com consistência e visão de futuro. Hoje a gente vai conhecer um pouco dos bastidores dessa trajetória da Gisela e descobrir como é possível ter uma trajetória humana e também eficiente. Gisela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Sei que tua agenda é super apertada. Obrigada mesmo. Estou bem feliz de você estar né? aqui hoje conosco. Legal. Eu também, né? Principalmente porque a gente já tem uma parceria de longa data, né, Paola? Sim. E para mim é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho também de tudo aquilo que eu gosto de fazer e, enfim. Que legal, toda a minha Gisela. caminhada até aqui. Legal. E a primeira pergunta é justamente sobre isso, né? Quem é a Gisela? Conta um pouco sobre você, Boa. sobre o que te move, para as pessoas conhecerem, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo aí para a gente explorar. Legal. Então, eu sou a Gisela, né? Sou a mãe aí de João Pedro, que está com 11 meses, casada com o Júnior. Gente, minha família é uma tribo, né? De muita gente. Eu acho que porque eu cresci no meio de muita gente, também escolhi trabalhar com pessoas, com RH. E iniciei minha trajetória aí na área de engenharia. Depois migrei para transporte, aterrisei na área da saúde e lá estou aí, inclusive completando 17 anos essa semana. E alguns dias atrás, completei 17 anos numa área que eu adoro atuar e que para mim foi um prazer, né, me construir ao longo desse tempo, durante uma jornada. Que legal. E Gisela, RH na saúde é diferente? O que mais te desafia dentro desse universo? Sou suspeita a falar porque eu acho bastante diferente. É uma área intensa, é uma área bastante emocional também. Eu acho que é uma das poucas profissões, sabe, Paola, que tem muito contato corpo a corpo. Uhum. Então, é muita proximidade e tem uma cultura também diferente. Tem várias frentes com os profissionais, então eu entendo sim que ela é bastante desafiadora, é uma área bem diferenciada. Eu costumo muito ouvir das pessoas que é uma área que você ama ou odeia, como eu sou do time, né, do clube que ama, então eu zelo, né, e prezo muito por ela, sem desconsiderar a complexidade que ela tem. Perfeito. E Gisela, conta para nós qual que é o teu papel hoje dentro da Unimed? Legal. Que tipo de programas você vem desenvolvendo? Boa. Inclusive aqueles assim que mais impactam, que você percebe que faz diferença. Legal. Nós temos muitos programas, né? Eu vou compartilhar e citar alguns, né, que hoje são a menina dos nossos olhos, mas eu não posso deixar de trazer uma grande virada de transformação, que foi o momento da pandemia, que foi o momento que a saúde foi altamente demandada, uma das áreas que estava à frente, ficou em foco, teve um holofote nela, e nesse momento, então, eu acho que todo o RH, e especialmente a área de gestão de pessoas da saúde, ela teve um papel crucial. Então, naquele momento, houve transformação, houve inovação, houve avanço numa velocidade da luz. Os profissionais da saúde, a gente teve que olhar para a saúde mental, e lá atrás a gente não parou. Nós investimos muito em valorização, que já era uma veia forte, em reconhecimento, investimos muito também na parte de educação, porque a gente acredita que educação transforma. Então, isso acho que foi uma virada grande para nós, para manter a cultura, né? Manter todo o nosso nível de engajamento, nosso nível de aderência do público interno com tudo aquilo que a gente tinha como objetivos e demandas também, né, do mercado ao longo do tempo. Então, eu acho que isso.
Também não posso deixar de citar alguns programas que a gente implantou. Então, recentemente, a gente trouxe a medição aí da felicidade interna. E isso parece uma coisa meio subjetiva, mas é um programa bem consistente, onde a gente traz o colaborador como principal protagonista e a gente entrega para ele um relatório onde ele tem uma visibilidade de nível de satisfação com várias áreas da vida dele, trabalho, vida financeira, relações sociais. Então, a gente traz ele para o centro e entrega para ele um material com um olhar a respeito da vida dele como um todo. Então, a ideia foi fazer um trabalho integral. E agora, recentemente, né, a gente também entregou, está até divulgado, um programa também para a comunidade, em parceria aí com o Sebrae, com Beleza Escondida. A gente formatou um programa voltado para mulheres em violência, em situações de violência física, vulnerabilidade social. E aí a gente está capacitando essas mulheres para depois trazer, né, proporcionar uma empregabilidade. Então, a nossa ideia é essa. E é claro, né, Paola, estou citando esses porque eles são inspiradores, mas durante tudo isso também, todas as entregas conectadas ao negócio, conectadas à estratégia, as entregas mensuradas aí com os resultados da cooperativa, eu acho que foram bastante significativas para a área de gestão de pessoas, sabe? Perfeito. E dentro desse contexto, né, Gisela, quando você fala até em conciliar tudo isso com o negócio, sim, como que você identifica essas necessidades e como que você transforma isso em ações que estão conectadas com o negócio? Legal. Então, uma das coisas que a gente não pode perder de vista, né, é a gestão do capital humano. Se hoje a gente olha e vê que uma das principais fortalezas é por meio de pessoas, é por meio da gestão das pessoas. Você olha hoje um dos principais discursos, né, de CEOs da área financeira, é por meio de pessoas. Então, você precisa olhar para as pessoas. Não tem, elas são o centro para poder mobilizar. Então, tudo isso tem uma conexão. Quando eu trago um programa para a comunidade, eu gero valor para a marca. Eu gero orgulho interno, né, da forma como eu me posiciono. Quando eu trago o colaborador para o centro, medindo a felicidade, eu estou trabalhando saúde mental. E saúde mental é resultado, é conectado com o negócio. Porque eu preciso de pessoas saudáveis. Hoje, o turnover e absenteísmo, eles têm um custo absurdo. E a tendência, conforme os relatórios divulgados aí da OMS, é que a gente tenha cada vez mais pessoas comprometidas do ponto de vista de saúde mental. Então, tudo isso gera uma conexão, gera engajamento, gera saúde mental, tem um manejo da cultura, tem um manejo do clima e engajamento, e isso traz um resultado significativo lá no resultado final. Perfeito. Sim. E isso independente de lei, né, Gisela? Sim, sim. A saúde mental, eu vejo que é algo presente na Unimed há muito tempo. Sim. Né? Independente de lei, independente do momento, todo mundo está falando isso. De dados da própria OMS, é algo que vocês sempre olharam para isso, né? Sim. A saúde, ela remete cuidado. Então, uma das coisas que a gente sempre teve como premissa é: vamos investir no cuidado. E esse cuidado precisa começar dentro de casa, não pode ser algo escrito na parede, tem que ser um valor, né? E aí eu estou falando de cuidado de ponta a ponta. Um cuidado a nível individual e personalizado, um cuidado coletivo, cuidado com o negócio, um cuidado com toda a estratégia que a gente usa, cuidado com todos os stakeholders. Então, o cuidado tem que estar presente em tudo isso, né? Tudo aquilo que nos rodeia e nos norteia. Perfeito. E dentro desse contexto, né, do mundo, também de todas essas mudanças que a gente tá vivendo, o que você percebe em termos de necessidade de organização versus as mudanças dos próprios profissionais, né? Então, muitas vezes a mudança da empresa não acompanha o que está mudando no mercado. Sim. Essas duas, gente e processos não conversam. Como que você vê que isso vem impactando até mesmo no comportamento desses profissionais? Sim. Então, é uma coisa louca, né? Porque
você olha o cenário econômico, muita alteração, muita instabilidade. Você olha para as discussões sociais, muitas discussões intensas. Polarizadas. Você olha para o universo do trabalho muito regulado. Vou puxar um pouco para o meu lado, a área da saúde altamente regulada, com discussões muito complexas. E daí você olha as relações de trabalho se alterando numa velocidade em que a legislação não acompanha. A ABTD agora sinalizou que o Brasil lidera o ranking de apagão de talentos. Enquanto nos demais países está, acho que 74%, o Brasil 81%. Então, além da gente ter que lidar com tudo isso, a gente também tem que olhar para as relações de trabalho e para a questão dos talentos, né? E se posicionar quanto a isso, porque isso passa pela nossa análise dos processos internos, como é que a gente vai acomodar todas essas alterações e ainda proporcionar inovação, proporcionar a formação de talentos ou a atração de talentos. Então, não é uma conta fácil. Né? É super desafiador. Super. E eu acho que você trouxe um ponto bem importante. A lei não acompanha. Exato. E não acompanha. Você sabe que outro dia eu passei mal, fui no hospital e tal, e estava uma demora. E aí, um profissional, né, veio me atender, e daí eu olhei para ele e falei, você tá bem? Daí ele disse, olha, eu tô trabalhando há quase 24 horas. E isso é muito o cenário da saúde. Faltou gente, foi ali, as pessoas ficam doentes e ele tem que prestar assistência. Então, ele dobrou o horário dele. E isso barra onde? Na legislação, isso barra. Então, tem uma questão super sensível aí de discussão, né? De flexibilidade, de olhar para as pessoas. E você olha aquele profissional trabalhando há 24 horas, ninguém imagina. Todo mundo quer atendimento, mas ninguém imagina os bastidores, né? Da área tão desafiadora que é. Que não para. Não pode parar. Não pode. Então isso. Grande desafio. E daí eu pensei comigo, né? Ele fazendo a medicação, e eu pensei comigo, isso é a área da saúde. E é isso. É isso que acontece. Perfeito. E Gisela, vamos trazer um pouquinho aqui para a Priori. Na sua opinião hoje, dentro do recrutamento e seleção, o que mais reprova os candidatos nos processos seletivos? Eu acredito que é soft skills, vou te falar. Porque hoje a gente sabe que demite, né? Contrata pelo aspecto técnico, tem sempre essa fala, né? E demite pelo aspecto comportamental. Mas o fato é, quando a gente olha o tanto que a gente tem que investir em desenvolvimento de pessoas, quando a gente olha para a parte de saúde mental, isso é um reflexo. O candidato, ele é reflexo da sociedade. Então, eu penso que tem uma questão significativa de competências aí, comportamentais, de posturas, tem uma aderência também de fit cultural, né? Porque isso pega muito no processo seletivo, e penso que é muito nessa linha, sabe? E tem alguma pergunta que você sempre faz para um candidato numa entrevista? Sim. Eu sempre pergunto com o que ele mais se identifica hoje dentro da organização. Que ele está? Não, que ele... No que ele está aplicando. Isso, no que ele está aplicando. Porque, para mim, é importante ver o que atraiu nele naquela organização. Se foi um aspecto técnico, se foi um aspecto de remuneração, se foi outros aspectos como cultura, valores, porque ele pode ser atraído num primeiro momento, né, pelo match da vaga com a carreira dele, ou pela necessidade dele de remuneração, né, de fazer um outro avanço, um movimento de carreira. Mas, quando ele está dentro, o que acontece de ruído é o fit dele com relação àquilo que acontece na organização, o quanto ele está aderente em termos de valores, em termos do que ele concorda, do que ele não concorda, políticas. Eu acho que isso é importante. E se ele visita isso num primeiro momento, eu acho que já é meio caminho andado. Perfeito. E, Gisela, dentro da área da saúde, né?
olhando para a contratação de profissionais específicos para a área da saúde, que tipo de dificuldades você vem observando justamente por todas essas mudanças, né? Você trouxe essa questão, né, ter esse percentual enfim, de informações e tudo mais. Quando a gente olha, né, a própria questão de tantos MEIs sendo criados, sim, tantas pessoas buscando outras alternativas, sim, a questão da jornada, da carga horária. Sim. O que você percebe, assim, que é um desafio para vocês hoje? Eu acho que é um mix de tudo isso. Então, nós temos hoje muitas formações no mercado. Então, nós temos uma gama de profissionais. Falta um aprofundamento, às vezes, técnico, sim. Mas isso você desenvolve, você pode formar. No entanto, a gente tem, né, um aspecto de cultura na área da saúde, cultura de cargas horárias exaustivas de trabalho. Então, o profissional da saúde, ele não é um profissional com um vínculo. Ele é um profissional com vários vínculos. Às vezes ele tem um vínculo seletista em outra organização e ele, além disso, ainda é MEI, PJ, fazendo consultorias pontuais. E daí você vê que ele vai ter mais um vínculo e como é que ele vai dar conta, mais família. Chega uma hora que ele vai entrar em colapso. Uhum. E você sabe disso. E aí eu estou falando desde o nível operacional até no nível de gestão. Uhum. De ponta a ponta. Você vê desde um técnico, né, um técnico de enfermagem com várias horas de trabalho, vários vínculos, até um nível de superintendência, onde ele é superintendente numa área e ocupa várias cadeiras de conselheiro em outras instituições de saúde, sabe? Uhum, perfeito. Além de tudo, por vezes ele é médico. Isso. E aí ele continua fazendo cirurgia, ele continua com o consultório, ele tem os pacientes que ele acompanha de longa data. Então, tudo isso é desafiador para conciliar. Ao mesmo tempo que essa pluralidade é importante, tem que ter um balance, né? Tem que ter. E você precisa ser sensível o suficiente para olhar para esse contexto e manejar isso. Porque isso é com todos os profissionais. Dificilmente você vai ter um profissional exclusivo só teu. Uhum. E você trouxe um ponto bem importante aqui. É a cultura da área da saúde. Isso. Porque os próprios hospitais já entendem. Tudo bem que ele trabalhe lá 12/36 e no intervalo ele vem e trabalha aqui. Tá tudo bem para eles, né? Ninguém questiona. Exato. Talvez é algo que é preciso olhar também, sim, né? Perfeito. E Gisela, você comentou que tem um bebê de 11 meses. Sim. O que mudou, né? Como que foi esse preparo para você sair? Como que foi esse processo, essa volta? Legal. Conta um pouco para nós. Então, esse preparo, já é um preparo de tempos, porque eu já tinha planos para ter o João Pedro, então, né? E à medida que foi chegando mais perto, se intensificou. Então, comecei uma transição. A gente, inclusive, acelerou, né, em termos de estrutura organizacional mesmo, de acomodar melhor hoje a área de gestão de pessoas. Então, essa transição começou antes. A maternidade, eu acho que é uma boa oportunidade de transformação pessoal. Então, eu acho que é um convite, né, para você. A gente tem muito em mente que as relações é sempre uma dívida, né, ou uma via de mão dupla. Você dá, recebe, né, você é uma retroalimentação, mas a maternidade, ela é uma dádiva. Então, você se constrói, você se percebe feliz servindo, se doando, sem receber nada em troca. Porque você não tem nada em troca. Você não tem garantia também de que ele vai corresponder a tudo aquilo que você deposita, né? Então, eu acho que a beleza da maternidade é isso, né? É isso que é transformador. Eu era muito feliz, né? E sou muito feliz nas minhas relações, mas eu encontrei um outro nível de felicidade na doação, assim. Então, para mim, foi muito bonito. Que bonito isso. Foi bem bonito. Muito bonito. Sim. Acho que é outro nível de relação na doação. É o outro nível, assim. E até, trazendo um pouco isso para o universo do trabalho, né? Você vê várias iniciativas de liderança servidora, porque existe um valor e um nível de satisfação e felicidade na doação, no servir. Uhum. Isso eu descobri muito na maternidade, de uma forma mais intensa, né? Assim. Que incrível.
E, Gisela, como é ser uma mulher em posição de liderança em um setor tão exigente quanto o da saúde? Eu acredito que é uma bênção, sabe, Paola? Algo importante a figura da mulher. Recentemente, eu acho que há um ano atrás, a Escola do Caos fez uma pesquisa sobre as competências específicas da mulher. E uma delas é inteligência emocional. E eu acredito muito nisso, né? Que a mulher ela tem essa entrega para a área da saúde que exige muito cuidado. Então eu penso, não é à toa que a área da saúde tem um percentual significativo de mulher, né? É preponderantemente mulher. Então, para mim é uma satisfação ser mulher, ocupar um lugar de liderança feminina, ocupar um lugar em que eu tenho uma voz ativa, uma voz de transformação, uma voz que gera oportunidade, uma voz que traz impacto para as pessoas e que eu acompanho a transformação de pessoas, sabe? Então, para mim, é muito importante e eu consigo contribuir com isso. E eu acho que é bem... né? A gente observa muitos clientes, muitas relações e até a gente estava conversando, né, Gisela, da importância da própria Unimed, do quanto o RH é olhado e o quanto essa voz ativa, ela realmente existe. E isso é desenvolvido em programas, em ações, em iniciativas que são muito presentes dentro da cultura da Unimed, né? Sim. Eu acho que a gente permear, né, caminhar junto com todos os públicos, caminhar junto com a alta gestão, caminhar junto com as áreas de negócio, junto com as áreas de apoio, caminhar com o negócio, caminhar com as estratégias, com a estratégia, caminhar com os objetivos, mas sem perder de vista a caminhada com as pessoas. Perfeito. Então, eu acho que é isso. E o que te emociona ainda hoje dentro do RH? Você sabe, Paola, que assim, muitas coisas me emocionam, mas eu queria só comentar que eu gosto muito de treinar o meu olhar para ver a beleza do dia a dia, sabe? Porque às vezes a gente corre o risco de seguir o movimento, seguir a loucura do dia a dia sem parar. Então eu gosto de treinar o olhar para isso. E hoje eu me emociono quando, em coisas simples, quando uma pessoa vem dividir algo da vida dela com o RH. Eu passei aqui para dizer para vocês algo a respeito da minha vida e está acontecendo isso. E eu fico pensando, ela foi lá dividir um segredo da vida dela, né, com o RH, com a minha pessoa. Né? E eu não sou próxima, eu não sou uma amiga, mas ela entendeu que seria importante dividir. E aí eu tô falando de uma coisa simples, né? Ou uma promoção que a pessoa vai celebrar com o RH, uma pessoa que ficou emocionada quando recebeu a notícia de um processo. A gente não pode perder isso de vista. Mas tem coisas grandiosas também que emocionam, como celebrar, né, a trajetória de pessoas de longa data, você poder impactar pessoas em momentos de reconhecimento. A gente teve uma ação de uns 2 anos atrás, ou 1 ano, não lembro, em que 2 talentos internos foram promovidos para nível de superintendência e estava tudo bem, a gente fez todo o comunicado, né, entregou uma lembrança e tal, até que a gente reuniu as equipes e chamou os filhos para entregar para eles a promoção, então, formalizada em entregar uma lembrança. E a gente deu voz para esses filhos para que eles trouxessem a visibilidade do quão grande eles eram em casa também. E foi um momento muito inspirador, muito emocionante. Até eu não tinha noção do impacto. Então, o filho chorou, o superintendente chorou, o pai, né, chorou, a equipe chorou, o RH chorou, todo mundo chorou. Então, foi bem emocionante. E pra gente, quanto mais conexão a gente conseguir gerar, né, em ações simples ou em ações grandes, mobilizações grandes, isso sim, eu acho que a gente não pode perder de vista. Isso me emociona. Ainda hoje me emociona. Que legal. Sim. E começa ali, né? Naquela abertura para o colaborador ir lá compartilhar uma pequena conquista, né? Começa. Eu lembro que quando a gente voltou
A gente demorou muito, como área da saúde, nós demoramos muito para voltar para o presencial, para voltar a fazer festa. Então, quando nós voltamos com a grande festa de final de ano para os colaboradores, eu lembro que as pessoas entraram no salão e algumas pessoas se emocionaram. E eu fui abordar achando que tinha acontecido alguma coisa e as pessoas falaram, não, a gente está emocionado porque a gente voltou. A gente achou que não ia acontecer isso. E naquela mesma oportunidade, algumas pessoas foram, né, e falaram, ó, Gi, minha filha cresceu. Ó, vem aqui te apresentar, tá uma moça agora. A última vez que você viu foi há anos atrás. Então, isso sim é muito inspirador. Você vê o nível de conexão e o nível de impacto que as empresas podem causar nas pessoas. Uhum. Eu vi agora, recentemente, um posicionamento até do Boticário, uma propaganda do Dia das Mães. Ai, gente, o que é aquilo? O que é aquilo? Assim, ó, eu chorei litros com aquilo, que sensibilidade, Nossa, que olhar. Uhum. E o quanto isso gerou valor de olhar para esse público, né? Que é tentante, aí eu me enquadro, talvez por isso eu fiquei também tão emocionante, porque para mim gerou uma conexão incrível, né? Sim, eu achei lindo também. Achei muito bonito. Que sensibilidade. Super. Colocar em discussão uma pauta que ninguém vê. Ninguém fala. Ninguém fala. Trouxeram uma dor latente que ninguém percebia. E de milhões de mulheres. Exatamente. Então, eu achei incrível. E é isso. A gente precisa parar e olhar no que é importante a gente investir e como é que a gente vai conseguir conectar, gerar valor. Uhum. Uhum. Essa aí a gente estava conversando numa outra entrevista aqui para o podcast, de sair dessa ponta do iceberg e olhar para baixo. Sim. O que tem aqui que ninguém está vendo? Isso. Porque as pessoas estão muito aqui. Exato. Então, aqui tá muitas oportunidades de olhar coisas que a gente não está enxergando, né? É sobre isso. Que legal. E, Gisela, se RH é sobre pessoas e saúde é sobre cuidar, o que você aprendeu nesses anos todos sobre o que realmente importa no trabalho? Eu aprendi que trabalho é uma das tuas entregas para o mundo, sabe? Você produz algo que transforma, né? Você produz algo que gera resultado. Então, dizem por aí, e eu ouvi também outro dia de uma pessoa, né, que herança é aquilo que você deixa para as pessoas e legado é aquilo que você deixa nas pessoas. E para mim, trabalho é isso. É uma oportunidade que você tem de deixar algo para os próximos que vão ocupar o teu lugar, para os próximos, para as próximas gerações, para a sociedade, para a marca, para aquela organização na qual você se comprometeu, mas também é uma oportunidade de deixar algo nas pessoas. Uhum. É isso. Perfeito. E, Gisela, teve algum conselho que você recebeu ao longo da sua carreira e que você usa até hoje? Eu recebi muitos conselhos e que para mim foram muito, muito importantes, mas teve um que essa pessoa me deu há uns anos atrás, onde eu estava numa situação muito, muito desafiadora, uma enorme visibilidade, uma enorme insegurança, e essa pessoa falou, Gi, esteja num lugar em que os aplausos não te convençam, né? E que as críticas não têm o poder de paralisar você. E isso remete muito a você saber quem você é, né? A tua identidade, você está no nível de oquidade e você saber exatamente como empregar tuas fortalezas e você também saber que você tem fragilidades, que você precisa transformar cada uma delas ou fazer uso, né? Um uso humilde delas no sentido de transformar mesmo, né? Cada uma delas, assim, para que você seja uma pessoa melhor. Eu acho que é isso, sabe? Esse foi um conselho que me marcou e que volta e meia eu revisito. Porque uma posição de liderança, ela é sempre uma posição de exposição. E facilmente você pode ser seduzida, né? Sim. Por aplausos, por boas entregas, por resultados.
Mas também você pode se fragilizar, né? Com críticas, com tantos desafios que vêm, né? E que dispõem. Eu acho que é isso. E falando em frase, tem alguma frase inspiradora ou um livro que você também usa na sua jornada, que você carrega, que você usa quando as pessoas vão acessar você? Olha, um livro que me marcou muito, eu gosto muito de ler, Paula, eu tenho uma biblioteca em casa, adoro. Mas tem um que me marcou muito, que é da Brené Brown, que até tem uma série uma série não, no Netflix, é um TED, né? Um TED, isso mesmo. E o livro dela, então a Coragem de Ser Vulnerável, que eu acho que é importante. Ela usa a vulnerabilidade como algo forte. E eu gostei muito, uma pesquisa que ela fez durante muitos anos, né, sobre vulnerabilidade. E que as pessoas que têm a coragem de fazer o uso disso e de trazer isso, são pessoas que têm mais sucesso, são mais felizes, são pessoas mais posicionadas nesse mundo, né? Então, ela trouxe muito isso também para a posição de liderança. Então, é um livro que, para mim, é inspirador, eu amo de paixão. E eu uso muito no meu dia a dia, inclusive. Eu gosto muito dela. Inclusive, ela fala que o auge da vulnerabilidade da mulher é na maternidade. Isso, exato. E isso é muito real, né? É muito real. E é mesmo. É muito real, né? Porque vem todo um processo de construção e você olhar para essa vulnerabilidade, primeiro processo, aceitação, entender, acolher, o que eu vou fazer com isso. Isso. Fundamental. Que legal. E, Gisela, quando foi idealizado esse podcast, uma pergunta que sempre é feita é: por que você faz o que você faz? Eu faço porque eu reitero aquela fala, né, de que eu acho que é minha entrega para esse mundo. Tenho várias entregas para esse mundo, né, por meio da maternidade, por meio das minhas relações, mas uma delas é o trabalho. Então, se eu puder deixar algo para as pessoas e também algo nas pessoas, eu penso que eu já me sinto realizada. Eu acho que é isso. Incrível. Gisela, muito obrigada por sua presença. Estou muito feliz de poder trazer um pouco de você, pouco da Unimed, que também é um cliente, como você trouxe, de longa data aqui da Priori. Sim. Então, eu vejo tantas coisas legais que vocês fazem, tanta coisa com profundidade, com consistência. Sim. E estou muito feliz de conseguir trazer um pouquinho disso aqui, né, com você à frente dessas ações. Então, muito obrigada. Legal. Eu que agradeço pelo convite, né? Agradeço pela parceria, pela profundidade das perguntas, me fez refletir muito. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Obrigada.